Ageu capítulo 1, amém? No segundo ano do rei Dário, no 6º mês, do 1º dia do mês, Ageu capítulo 1. Todo mundo achou? No 2º ano do rei Dário, no 6º mês, no 1º dia do mês, veio a palavra do Senhor, por intermédio do profeta Ageu, a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, dizendo: assim fala o Senhor dos exércitos, este povo diz: não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Veio, pois, a palavra do Senhor, por intermédio do profeta Ageu, dizendo: acaso é tempo de habitardes vós em casas apaineladas, enquanto esta casa permanece em ruínas? Ora, pois assim diz o Senhor dos Exércitos: considerai o vosso passado. Tendes semeado muito e recolhido pouco. Comeis, mas não chega para fartar-vos. Bebeis, mas não dá para saciar-vos. Vestis-vos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe-o para pô-lo num saquetel furado. Assim diz o Senhor dos Exércitos: considerai o vosso passado. Subi ao monte, trazei madeira e edificai a casa. Dela me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. Esperastes o muito, e eis que veio a ser pouco. E esse pouco, quando o trouxeste para casa, eu com assopro o dissipei. Por quê? Diz o Senhor dos Exércitos: por causa da minha casa, que permanece em ruínas, ao passo que cada um de vós corre por causa da sua própria casa. Você pode repetir comigo o versículo 9? Exatamente na parte que diz o Senhor dos Exércitos. Vou ler aqui, ó. Esperastes o muito, e eis que veio a ser pouco. E este pouco, quando o trouxeste para casa, eu com assopro o dissipei. Por quê? Vão comigo? Repete comigo. Diz o Senhor dos Exércitos: por causa da minha casa, que permanece em ruínas, ao passo que cada um de vós corre por causa da sua. Por isso, os céus sobre vós retêm o seu orvalho, e a terra os seus frutos. Fiz vir a seca sobre a terra e sobre os montes, sobre o cereal, sobre o vinho, sobre o azeite, e sobre o que a terra produz, como também sobre os homens, sobre os animais e sobre todo o trabalho das mãos. Então Zorobabel, filho de Salatiel, e Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e todo o resto do povo atenderam à voz do Senhor. Repete comigo: atenderam à voz do Senhor, seu Deus, e as palavras do profeta Ageu, as quais o Senhor, seu Deus, o tinha mandado dizer. E o povo temeu diante do Senhor. Pai amado, Pai querido, quero te agradecer e te render graças nesta noite. Espírito Santo, muito obrigado por tudo. Tem sido nosso refúgio, tem sido nosso Deus, tem sido a nossa esperança,
tem sido o nosso baluarte, tem sido o nosso sustento. Eu quero te render graças, te agradecer. Muito obrigado, Senhor. Nós queremos nessa noite aprender aquilo que realmente faz a diferença, aquilo que realmente pode mudar. E, Senhor, como a tua palavra diz, o seu profeta falou, eu quero trazer à minha memória o que pode me dar esperança. Eu quero trazer à minha memória o que pode me dar esperança. Quero te agradecer em nome de Jesus. Amém. Se assente e dê um forte aplauso ao Senhor. Amém. O ano era em torno de 500 antes de Cristo, 530 e pouco, 38, se não me falha a memória. E o povo estava voltando do cativeiro. Ciro havia dado essa sustentação, essa autorização, e o povo começa a voltar para a sua terra querida. Nem todo mundo volta. Teve gente que nesses 70 anos se acostumou com a vida no cativeiro. Teve gente que volta porque a sua terra natal, o lugar que adorava, o lugar que sacrificava, o lugar dos seus pais, o lugar da sua história, o lugar da sua ascendência, o lugar da promessa, não era no cativeiro, era lá, na nação, na terra prometida, Jerusalém. E aquele povo começa a voltar, mas nem todos voltam. Alguns se acostumaram, alguns gostaram, alguns até formaram um novo idioma por causa disso. Um novo idioma foi criado a partir desse processo do cativeiro. E eles voltam. E o povo volta ávido para a sua terra. E quando ele volta, evidentemente que ninguém encontra a terra do jeito que deixou, que saiu. Encontra com tudo mexido. Enfim. Casas precisando ser restauradas, muros derrubados, os próprios muros da cidade e o próprio templo estavam totalmente perfurados, quebrados, arruinados, em ruína. Afinal de contas, foram 70 anos de abandono, fora os ataques sofridos antes do inimigo dominar tudo e levá-los como cativeiro. E a Bíblia fala que o povo, quando volta, eles voltam, todo mundo preocupado, evidentemente, com as suas casas. Claro que todo mundo tinha que trabalhar, tinha que se organizar, tinha que cuidar das suas próprias coisas. E a Bíblia mantém aberto comigo, a Bíblia. Versículo 2, o próprio Senhor, ele declara para o povo, já está no tempo em que a casa do Senhor precisa ser edificada. Versículo 2. E a Bíblia fala no 3 que o profeta Ageu, ele é instrumento de Deus para dar essa mensagem para o povo. Eu preciso lembrar você, irmão, você sabe disso. Esse tempo, o véu ainda não tinha se rasgado de alto a baixo. Jesus ainda não havia se manifesto entre nós. Jesus sempre esteve na Bíblia, mas de forma implícita nesse contexto aqui. Eram chamadas sombras e tipos de Cristo. E a Bíblia fala que quando Deus queria falar com alguém, ou com a nação, com o povo, ele usava os seus profetas.
E ele usa um homem chamado Ageu, um dos chamados profetas menores. Menor não pela importância, mas pelo conteúdo que ele deixou. Tanto é que você vê, por exemplo, em relação a Isaías, Jeremias e tantos outros, são profetas com menor conteúdo deixado. Não importância. Mas a importância do que somos para Deus não está relacionada, meu irmão, é bom observar isso, no volume de coisas que fazemos, mas sim na forma e intimidade que nós lidamos com Deus. Porque Obadias, porque Ageu tinha para Deus o mesmo peso que Isaías, por exemplo, tinha. Porém, eram tarefas distintas, porque cada um havia sido preparado para uma obra específica. Eu falava aqui na última ministração, talvez você aí no seu lugar não se ache alguém tão capacitado humanamente falando, como talvez alguém que suba aqui o púlpito e pregue 1 hora. Talvez você tenha até receio de pegar o microfone e falar 1 minuto aqui, como eu sei que alguns irmãos têm. Mas a prova de que Deus não nos mede por essas situações é que talvez aquela pessoa que nunca subiu a um púlpito para ministrar tenha sido usado por Deus para salvar alguém, para ser pai na fé de alguém, para levar uma palavra de restauração e transformação de vida eterna para alguém, que ainda que aquela pessoa que foi mensageiro nunca tenha ganhado uma alma, que ela foi a primeira alma dela, mas porque Deus escolhe quem Ele quer, aquele que nunca ganhou uma primeira alma na vida, a alma que ele ganhou pode ter sido ou será o maior evangelista do século. Talvez você seja uma pessoa extremamente tímida. Talvez você seja uma pessoa que não se ache capaz de fazer coisas que pessoas fazem aqui em cima, de uma forma geral. Mas Deus está usando você para gerar meninos e meninas que serão homens e mulheres de Deus, que ganharão muitas almas para o reino. E talvez você não suba aqui para pregar com o microfone, mas a sua vida pregue mais do que 1000 palavras ao microfone na sua comunidade e no lugar que você trabalha. Deus não nos escolhe pela estatura, Deus nos escolhe pelo nosso coração. Então, ora, Ageu ele fala, está dizendo, e Deus já começa, olha, Deus já começa dando um puxão de orelha na gente. Acaso é tempo de habitar de vocês? Ou seja, entre aspas, será que está na hora de vocês estão habitando em casas boas, organizadas, bonitas, adornadas, preparadas? Vocês estão cuidando tão bem da casa de vocês, enquanto o templo, a casa de Deus permanece em ruínas? Vocês estão cuidando das coisas de vocês, mas estão se esquecendo de cuidar daquilo que eu coloquei nas suas mãos para fazer. Irmãos, quando Deus traz o povo de volta, quando Deus permite que Ciro libere aquela turma, Deus não estava liberando aquele povo, aquela primeira leva, aquele primeiro grupo, simplesmente para sentar, organizar a tua casa, botar uma rede ou uma cadeira de balanço e ficar curtindo o retorno. Não, Deus chamou aquele povo para uma obra específica, só que eles se esqueceram do chamado e cuidaram das suas casas e esqueceram da de Deus. Aí sabe o que Deus faz? No versículo 5, olha só, e ele repete isso: ora pois,
Assim diz o Senhor dos Exércitos: considerai o vosso passado. Sabe o que é isso aqui? E está lembrando para o povo: vocês estão confortavelmente instalados aí na casa de vocês, enquanto a minha está em ruínas. Vocês estão se cuidando, vocês estão preparando tudo que vocês acham que deve ser preparado, mas aquilo que vocês têm que fazer, vocês estão negligenciando. Aí Deus fala: lembra do vosso passado, lembra de onde eu tirei vocês. Daqui. Tipo, vocês estão aí curtindo, vocês estão passeando, vocês estão bem, mas lembra que vocês só estão aí porque eu tirei vocês lá do cativeiro. Lembra porque vocês estão com saúde, porque eu sustentei vocês. Lembra porque vocês têm vida, porque eu tirei vocês do cativeiro. Considerai o vosso passado. Considerai o vosso passado. Deus está lembrando isso para a gente. Está curtindo? Está priorizando? Irmão, todo mundo tem que trabalhar, todo mundo tem que estudar, todo mundo tem que fazer o melhor. Se você pode se capacitar, se capacita. Eu vou ter que fazer um treinamento, vou ficar tantos meses. Vai, meu irmão, estuda, se prepara, porque o maior beneficiado será a sua família, será você. Tem que trabalhar, trabalha. O próprio Paulo fala: se possível, trabalha dia e noite para não ser pesado para os irmãos. A questão não é deixar de trabalhar, mas se entender como Deus fez com aquele povo. Se Deus trouxe aquele povo de volta, é porque o mesmo Deus que trouxe de volta foi o mesmo que capacitou-os para reformar sua casa, preparar sua casa, preparar sua história, criar o seu conforto e, paralelo a tudo isso, cuidar das coisas dele. Considerai o vosso... Vai comigo. Considerai o vosso... Eu vou fazer você falar. Comeu muito caldo ontem? Amém? Está cansado? Fica não, nós vamos falar mais aqui. É Deus falando, versículo 6. Eu não vou nem aqui no resumo que eu preparei aqui, eu vou aqui direto no texto só, não dá tempo. Deus falando assim, você está semeando muito, está fazendo muita coisa, está correndo para um lado e para o outro. E tem que acordar cedo, né, irmão? Tem que trabalhar. De novo, tem que trabalhar. Pastor, estou sentindo que Deus tem uma obra na minha vida. Aí o sem vergonha quer acordar 9 da manhã. Presbítero Benedito, pastor Valdésio, e acha que não precisa trabalhar, porque agora ele é crente. Ele vive da fé. O sem vergonha quer viver da fé dos outros, mas não é da fé dele. Tende semeado pouco, muito, e colhido pouco. Vocês estão semeando muito, vocês estão se gastando muito, vocês estão se concentrando em coisas que na verdade não vão produzir o efeito como deveria ser. O versículo 6 está dizendo aqui, ou seja, comeis, mas não chega, ou seja, tudo que você faz não é suficiente, bebe, mas não se sacia, a sua roupa não é suficiente, você quer mais, você quer mais, você quer mais. O que você tem nunca é suficiente, o que você tem nunca é suficiente, o que você recebe nunca dá, o que deve dizer como sustento, você não encara como sustento, você sempre quer mais e isso nunca te satisfaz. A sua roupa não serve para o propósito de se aquecer, te vestir, e o que recebe salário, recebe num saquetel furado. É aquela velha história. Você imagina, você bota dinheiro, aí você bota ali dinheiro e cai. Teve um tempo aí que estava sumindo moeda no meu bolso e dinheiro no meu bolso. Não, a Patrícia não encontrou. Por quê? Pior, eu descobri que o bolso estava furado. Literalmente. E toda moedinha, é porque moedinha pagava coisa, né? Botava aqui e caía. Eu não percebia. Eu só comecei a perceber quando eu comecei a perder as chaves. Perdi chave de casa, chave da igreja. Quando eu falei, mas está furada minha calça. Sabe aquela sensação? Você está botando dinheiro, mas está caindo.
você acha que está aqui. Você acha que está guardando. Você botou 10, botou mais 10, botou 5, botou 50, e você acha que tem X. Só que quando você coloca a mão, você fala, não tem nada, o que aconteceu? Está furado. Você está colocando por um lado e caindo por outro, e pior que você nem percebe que está caindo, porque ele usa isso aqui como se fosse um saquetel, ou seja, como se fosse um saquinho de dinheiro, que você coloca o dinheiro e vai caindo, você não percebe. O problema é esse, você não percebe que está perdendo dinheiro. E repito pela 10ª vez, Deus não está brigando por quem trabalha, Deus não está reclamando do trabalho, Deus não está reclamando do esforço, Deus não está reclamando do suor do rosto de quem acorda de manhã para trabalhar e sustentar a família. Não, o que Deus está falando é que se Ele tem te dado sustento para trabalhar para a tua família, arranje um tempinho também para Ele. Aí no versículo 7, ele de novo, repara, irmão, eu lembro sempre do meu avô falando, meu filho, a mão de Deus é pesada. E olha, Deus está pesando a mão desde o começo. Lembra o que ele fala? Versículo 5, o que ele fala? Considerai me ajuda aí, em nome de Jesus. Considerai senão eu vou acordar você, vou começar a falar mais alto aqui, para você ficar ligado, varão. Amém, varoa? Versículo 7, ele lembra de novo, porque o homem tem a cabeça meio esquecida. Ele fala, você está trabalhando para você mesmo, a sua roupa não te satisfaz mais. O que você come e bebe não te satisfaz. Irmão, a coisa é tão esquisita, que nós somos capazes, eu estou chutando aqui, tá? Quando chega num determinado nível, de repente você pagar aí, não sei, R$500 numa roupa, e ser incapaz de dar R$5 para a obra de Deus. É isso que ele está falando aqui. Que chega o ponto que o homem, ele procura mais, quando na verdade ele está falando o seguinte, olha, versículo 7, considerai o vosso passado, ele está lembrando para a gente, você lembra de onde eu te tirei, você lembra que você talvez não tivesse nem o que comer, você lembra quantas vezes você chegou em casa chorando, porque não tinha o que dar para os seus filhos, e eu te fiz prosperar, e hoje você cuida de suas coisas, mas esquece das minhas. Está aqui, a menos que a Bíblia esteja errada, ou a gente tenha que rasgar essa folha aqui da Bíblia, ele está lembrando, considerai o vosso passado. Ele continua, subi ao monte, trazei madeira, edificai a casa, dela me agradarei, e serei glorificado, assim diz o Senhor. Esperastes muito, e eis que veio a ser pouco. Este pouco, quando trouxeres para casa, eu com assopro o dissiparei. Por quê? Porque por causa da minha casa, que permanece em ruínas, ou seja, o que você fizer não se sustentará, porque você está deixando a minha casa em ruína, ao passo que cada um de vós corre por causa da sua própria casa. Está na hora de nós fazermos uma reflexão e pensarmos o que realmente estamos fazendo para Deus com essa vida que nós temos, com o emprego que nós temos, com a saúde que nós temos, com a família que nós temos, porque, meu irmão, Deus não fica devendo nada para ninguém, mas lembra de uma coisa, ninguém também fica devendo nada para Deus. Eu sempre falo isso aqui. Deus não fica devendo nada para ninguém, Deus não fica devendo nada para ninguém, mas ninguém fica devendo a Deus. Isso é verdade. Ninguém fica devendo a Deus. Por causa da sua própria casa. Vocês estão correndo, cada um por vós, por causa da sua própria casa. Por isso, os céus sobre vós retêm o seu orvalho. Deus está explicando por que as coisas não estão funcionando.
Deus está nos falando aqui, meu irmão, a Bíblia está bem clara, esse texto não tem subjetividade, ele é objetivo e direto, só não entende, só não compreende, só não assimila quem não quer. Por isso os céus sobre vós retêm o seu orvalho, a terra os seus frutos, ou seja, não vai dar fruto, não vai ter chuva, não vai ter clima bom, não vai ter alento. Fiz vir a seca sobre a terra e sobre os montes. Rapaz, olha o que Deus está falando. Está dizendo que algumas coisas que estavam acontecendo na vida do povo, não foi o diabo. Irmão, vou falar uma coisa para você. Às vezes a gente encontra, pastor, o diabo está fazendo isso, está fazendo aquilo. Irmão, o diabo não pode fazer nada na vida do crente sem que Deus permita. A sua vida pertence a Deus. Pare de atribuir a Satanás aquilo que acaba sendo julgamento das nossas próprias escolhas, resultado das nossas próprias escolhas. O inimigo não tem esse poder que muitos crentes querem dar para ele. Não tem. Sobre os montes, sobre o cereal, sobre o vinho, sobre o azeite, sobre a terra que a produz, também sobre os homens, sobre os animais e sobre todo o trabalho das mãos. A gente vê tanta gente passando por problemas. Lá no meu trabalho mesmo, um camarada muito ativo, sumiu, apareceu 2 meses depois, câncer no fígado. E ele falou, gente, eu não sei, nunca bebi, uma vida saudável, e um excelente profissional. Às vezes, nós esquecemos que só nos levantamos de manhã, porque Deus tem nos sustentado. Ah, pastor, mas olha, graças a Deus, eu tenho uma boa clientela, eu construí uma imagem, eu construí um nome, graças a Deus. Quanta gente indo embora de uma hora para outra de mal súbito. E Deus nos lembra disso. Todo o trabalho das suas mãos não serão prósperos enquanto você não mudar a sua forma de enxergar e de lidar comigo. Agora a parte boa vem no versículo 12, que é a nossa esperança, inclusive para quem está enquadrado nessa situação aqui. Então Zorobabel, filho de Salatiel, e Josué, filho de Josadac, o sumo sacerdote, e todo o resto do povo, olha a chave da vitória, atenderam a voz do Senhor, seu Deus, e as palavras do profeta Ageu, as quais o Senhor, seu Deus, o tinha mandado dizer. Você tem 2 opções: sai daqui murmurando, dizendo que você esperava uma palavra hoje de conquista, uma palavra poderosa de vencedor. Mas eu vou dizer para você, não há palavra mais vencedora do que essa que foi ministrada aqui para a gente hoje, porque essa é a boa palavra que incomoda e nos faz converter-nos dos nossos maus caminhos. O povo temeu, e o povo temeu diante do Senhor. Abre aqui, o tempo não nos permite muita coisa agora, vou finalizar. Abre Ageu 2:19. Irmão, quando Deus exerce julgamento sobre a nossa vida, a coisa não acontece assim, ó. Tem crente que acha que um culto vai mudar a história. Vai mudar sim, mas aquilo que foi desconstruído, Deus vai refazer, mas ao tempo dele, necessário para que o que nós estamos admitindo, fazendo, aceitando, reconhecendo, aquilo vá se consolidando dentro do nosso coração. Quem achou Ageu 2:19? Olha só o quadro, olha o quadro. Depois que o povo voltou a trabalhar e se comprometer com o Senhor na obra dele,
O Senhor mudou a história, hein? Olha o que ele fala, amém? Quem está comigo aí? Já não há sementes no celeiro, fato. Não tem comida mais. Está difícil. Perdeu o emprego. Foi para a prova. Está no departamento médico. Perdeu aquilo que sustentava. Não há semente no celeiro. Já não tem mais. Além disso, a videira, a figueira, a romeira e a oliveira não têm dado os seus frutos. Rapaz, o negócio estava ruim lá, hein? O negócio ficou pesado. É aquela constatação que a nossa maneira de viver nos pregou uma peça e nos deixou com uma bomba nas mãos. Aí Deus vai, mas, desde este dia, ou seja, desde o dia que vocês se comprometeram a refazer a sua trajetória, desde este dia, vos abençoarei. Não tinha nada. Tá aqui, não tinha semente, videira estava ruim, figueira, romeira, tudo seco, tudo sem frutos. Aí Deus fala, mas apesar de você estar sem emprego, apesar de você estar sem profissão, apesar de você estar com o seu lar comprometido, apesar das pessoas olharem para você até falando, coitadinho dele, pobrezinho, não tem mais solução, não tem mais jeito, cadê o Deus dele? Parece que esqueceram dele. A Bíblia fala, sabe o quê? A partir de agora que você assumiu um compromisso, a partir deste dia, eu vos abençoarei. Aplauda o Senhor, meu irmão. Eu vos abençoarei. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Tem várias coisas, mas vamos fechar aqui. Versículo Coríntios 15, 58. Portanto, meus irmãos amados, sede firmes e constantes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Coloque-se de pé em nome de Jesus, vamos orar, vamos entrar no período da celebração da Santa Ceia. Eu quero chamar você aqui na frente, se você quiser receber uma oração, em que a partir de hoje você fala, eu quero priorizar as coisas de Deus, eu quero entregar realmente o meu tempo, a minha vida ao Senhor. Eu quero dizer para você também, meu irmão, que entregar o seu tempo ao Senhor não é você abrir mão do seu trabalho, do seu emprego, das suas coisas, dos seus negócios, dos seus projetos, não. Mas é pedir sabedoria a Deus para que Deus te dê condições de você equilibrar isso tudo. Vem para cá, eu quero lá para você. Vem rapidinho. Vem, porque daqui a pouco a gente chega no fim do nosso período aqui. Amém? Aí tem aquela palavra que diz, buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Pai amado, Pai querido, tem esses irmãos aqui, esses teus filhos que diante de Ti, de maneira declarada para todos verem, para o mundo espiritual enxergar, eles declaram, Senhor, me ajuda a priorizar as Tuas coisas, me ajuda a lidar com as situações que podem estar roubando a prioridade da Tua adoração, do Teu tempo. Eu estou declarando nesta noite, Pai, em nome de Jesus, abençoa os Teus filhos, faça o milagre acontecer, abre portas. Senhor, os Teus servos estão incomodados, estão inquietos com a situação que eles estão vivendo e querem declarar, Senhor, Tu és a primazia, eu quero ver o Teu poder. E, Senhor, nós queremos declarar isso para a honra e glória do Teu nome. Não aceitamos nada que não venha das Tuas mãos, não aceitamos nada que não venha do Teu poder. Em nome de Jesus, nós Te louvamos, Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor, glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Deus abençoe vocês.